Bem-vindos, pessoal, à aula. Estamos começando hoje o nosso capítulo 3, talvez o mais importante da nossa apostila, né? Um que é mais cobrado em concursos e também um conteúdo até um pouco extenso. Então, vamos lá, vamos direto ao assunto. Planos ou sistemas de amortização de empréstimos e financiamentos. Nós vamos falar, pessoal, sobre sistemas de amortização. Mas antes disso, nós temos que explicar um pouquinho o que é uma amortização, pessoal. A amortização de uma dívida é o processo de extinção progressiva da dívida através de prestações que deverão ser pagas periodicamente. Bom, pessoal, é quando você pega um empréstimo, você paga mensalmente aquela prestação, você está amortizando, você está sim diminuindo a sua dívida e também pagando juros, né? Então é isso. As prestações devem ser suficientes para restituir o capital financiado, ou seja, para restituir tudo que você pegou emprestado, obviamente, bem como pagar os juros originados pelo financiamento do capital. Então é isso, pessoal. A prestação era composta tanto por uma amortização, ou seja, uma parte do que você pegou emprestado, e também uma parte referente aos juros. É isso que é, no caso, uma parcela. Uma amortização, no caso, na verdade, a amortização em si não é composta do juros. A amortização é a diminuição da sua dívida. Só que a prestação acompanha tanto a amortização quanto os juros, tá bom? E os diferentes critérios utilizados para a composição dos valores das parcelas são chamados de sistema de amortização. Bom, a parcela que você paga o seu empréstimo, ela é composta de juros e uma parcela de amortização. Mas o valor de cada parte, ela pode ser definida dependendo do sistema de amortização adotado. E é isso que nós vamos estudar nesse capítulo, os sistemas de amortização. Como cada um, como é que você paga cada empréstimo, depende do sistema de amortização, tá bom? E é basicamente isso que a gente vai estudar. Resumidamente é isso. Então vamos ver aqui. Ao estudarmos o sistema de amortização, é útil considerarmos cada prestação como sendo o resultado da soma de duas partes componentes básicas, o juro e a cota de amortização. Como eu já havia dito, na prestação, uma parte é o juro, outra parte é a cota de amortização. Aqui embaixo a gente colocou, né, que é o que a gente tem que saber. O valor da amortização é composta de juros mais cota de amortização. Tá bom? Vamos começar agora estudando o primeiro sistema, na minha opinião, o sistema mais importante. O que eu mais vi em concurso cair. Certo? Ele, juntamente com o saque, você não pode ir para a prova sem saber. Eu vou botar de uma forma simplificada para facilitar e vamos fazer alguns exercícios logo após eu explicar sistema francês ou price. E no final nós vamos fazer várias questões de concurso, incluindo também a modalidade price. Então vamos lá, vamos estudar esse sistema. O valor da prestação R, nesse caso, é constante e periódico, podendo ser obtido pela fórmula abaixo, onde P é o valor financiado, também chamado de valor principal. Então, resumindo, pessoal, essa aqui é a fórmula do sistema price, certo? Essa fórmula, infelizmente, eu não vou demonstrar, porque não é cobrado no concurso de demonstração e a gente quer ganhar tempo, né? Então, realmente eu vou pedir para que vocês não esqueçam essa fórmula, você tem que decorar, realmente você tem que decorar. É um assunto que provavelmente vai cair na sua prova. Se não me engano, caiu em 2010, no último concurso da Caixa Econômica. E foi o único, parece que caiu, se não me engano, foram 5 questões. E o sistema de amortização que eles escolheram foi justamente o sistema price. E é um dos mais cobrados. Eu lembro que no último concurso eu até falei, mas não falei para estudar muito esse tema, né, que é muito possível cair e realmente caiu. Então vamos lá. Vamos agora só saber o que é que a gente está falando. Esse R, pessoal, é justamente o valor da prestação. No sistema price, a prestação ela é constante, ou seja, todo mês você vai pagar a mesma coisa, certo?
todo mês, de forma periódica, obviamente não é todo mês, ou se for anual, todo ano, né? Então, você tem que saber disso. No sistema Price, a parcela R é constante e periódica, podendo ser obtida pela seguinte fórmula, que é a fórmula que você vai decorar. P é o valor financiado. O valor financiado, pessoal, é o valor que você pegou emprestado. Entendeu? É isso. E o P é o valor total que você pegou emprestado, enquanto o R é a prestação. O I, nesse caso, pessoal, é a nossa taxa decimal. O N é a quantidade de períodos. Mais uma vez o I está aqui. E outra vez o I está aqui e outro N está aqui. Certo? Basicamente é isso que você tem que decorar. Então, o juro pago na dada prestação, no caso do sistema Price, é sempre calculado sobre o saldo devedor. Ah, sim. Isso aqui é uma observação, né? Cada parcela que você vai pagar no sistema Price, ela é composta de uma parte de juros e outra parte de amortização, como eu disse. Só que esses juros, ele representa justamente os juros do que você está devendo em um mês, considerando o mês anterior. Por exemplo, digamos que você pegou 50 mil emprestado, certo? Para pagar em 100 vezes. Digamos que você eu não estou calculando aqui, só dar uma ideia. Digamos que você está pagando a 10ª parcela, tá bom? E o seu saldo devedor ainda é uns, 43 mil, certo? Você vai calcular os juros de um mês na taxa I, certo? Em relação a esse saldo devedor anterior, e vai ser justamente os juros 10, que é os juros da 10ª parcela que vai se compor na prestação, tá bom? Isso aqui também vamos fazer algumas questões que envolvam esse conceito, certo? Mas, de antemão, você já tem aí uma ideia do que é, tá bom? Mas a gente vai fazer questões sobre esse tema aqui e você vai entender melhor, tá bom? Aqui é a tabela do sistema Price, para você entender melhor. Essa tabela é muito boa para você fixar. Aqui ela mostra como é composta todas as parcelas do sistema Price. A primeira parcela você percebe aqui que ela tem uma pequena amortizaçãozinha e um juros bem grande, claro. Você está devendo tudo na primeira parcela ainda. Então, os juros da primeira parcela é em cima do que você está devendo. No segundo mês, você já está devendo um pouco menos. Você pagou a primeira parcela, logo os juros é um pouco menor. Até que na última você quase não paga juros, é bem pequenininho, e a parcela é quase toda composta por amortização da dívida. Tá bom? Bom, existe uma tabela Price, né, chamada para achar a fórmula indicada facilmente. Essa fórmulazinha aqui, todo esse terminho aqui, ó, esse termo que está aqui, você vai pensar, poxa, como é que eu calculo isso aqui? Existe uma tabela também para facilitar a sua vida, tá bom? Esse termo todinho aqui, a gente vai chamar de 1 sobre a n, esse barra izinho. Isso aqui é considerado um símbolo, né? Eu quero que você perceba que às vezes essa fórmula também pode ser escrita da seguinte forma. P é igual a R vezes A. Certo? Esse termo aqui é justamente o inverso desse termo aqui. Entendeu? É só para mostrar que às vezes isso pode também cair assim. Tá bom? Mas tanto faz, você sabe uma, você sabe a outra, é só o inverso. Temos aqui, né? Esse Azinho, eu disse que aquilo ali, esse Azinho todinho, é aquele pedaço daquela fórmula que é difícil de calcular. E aqui o pessoal já tabelou vários resultados para que você faça com mais facilidade a sua conta na hora da prova, se for dado, né? Realmente, mas geralmente é dado esse dado na prova, ou essa tabela inteira na prova, uma parte dela, ou simplesmente o resultado direto dá logo isso aqui. A, N, barra I. Ele pode dar logo o resultado. Ele pode dar tanto assim em pezinho, como pode dar também invertido assim, como está aqui. Tá bom? Então preste bastante atenção para você não se confundir. Tá bom? Bom, agora nós vamos fazer algumas questões para praticar e fixar melhor nosso assunto. Tá bom? Vamos fazer 3 questões e acredito que a gente termina nossa parte de sistema Price já, que na próxima a gente já entra em sistema SAC. Tá bom? Então vamos lá, vamos para a lousa. Bom pessoal, primeira questão, Fundação Carlos Chagas, 2007, MPU, analista atuarial.
Nascimento emprestou junto ao Banco Crescente S.A. a quantia de R$50 mil para comprar sua primeira casa. O sistema de amortização pactuado no contrato é o sistema de amortização francês, também chamado de sistema Price, com a taxa de juros de 10% ao ano, com pagamento em 5 parcelas anuais de... Bom, o que ele quer saber, pessoal, é justamente o valor da parcela tendo dado já os dados necessários, né? Então vamos aqui, primeiramente, elencar o que ele deu. Ele deu que o valor financiado foi R$50 mil, ou seja, o valor P é igual a R$50 mil, tá bom? Então vamos escrever aqui o valor da financiada. O que mais ele deu? Ele deu também que a taxa de juros foi de 10% ao ano. 10% ao ano, certo? É igual a isso aqui, ó, 10% ao ano. E nós podemos também escrever na fórmula decimal, que é igual a 10 sobre 100, né? Que é igual a 0,1. Tá bom? Só para facilitar aqui logo nossos cálculos. Pronto. Basta isso que ele precisa, né? Ele diz também o período, foram 5 parcelas. N igual a 5. 5 anos. Mesma unidade da taxa de juros, ótimo. Só aplicação de fórmula direta. Tá bom? Então vamos lá. Vamos escrever aqui. R igual a P vezes 1 mais I elevado a N. Essa aqui é a nossa fórmula de Price, pessoal, já que ele disse que era sistema Price, viu? Essa fórmula você realmente não pode esquecer, você tem que levar ela para a prova, é certeza. É uma questão que você pode perder ou até duas, se não levar essa fórmula para a prova. Tá bom? Se o pessoal da 2010 não tiver levado, provavelmente perdeu. A não ser que ele tenha demonstrado a prova, mas aí ele deve ter perdido muito tempo. Certo? Então, nós temos aqui a fórmula, né? Vamos apenas colocar os valores. Vai dar o seguinte. R igual a P, no caso P, vou chamar de 50 mil, tá bom? E vamos substituir os valores também. 1 mais 0,1, tudo isso elevado a 5, vezes 0,1. Embaixo, nós vamos ter mais ou menos a mesma coisa, né? 1,01 elevado a 5 menos 1. Bom, esse valor você pode ver na fórmula, né? Na tabela. Vamos considerar, então, dado a tabela abaixo. Nós temos o quê? Que o I foi de quanto? O I foi 10%. Certo? O I foi de 10%. E o período foi de 5. Para essa tabela, nós vamos ter o quê? O N é igual a 5, então ele está bem aqui, ó. Vamos botar uma cor mais fácil de ver. O N está aqui, ó. Certo? E o I, né, que é a nossa taxa, está bem aqui. Bom, eles se encontram aonde, pessoal? Eles se encontram bem aqui. É este valor que nós vamos usar para tudo isso aqui. Tá bem? Esse valor todinho aqui, pessoal, é igual a 0,26380. Ok? Vamos ter que só substituir todo esse valor aqui. Vamos considerar, então, dado a tabela abaixo. Logo, R é igual a 50 mil vezes 0,26380. Ok? E este valor, pessoal, não é difícil de multiplicar, né? Na prova é possível. Não é necessário que a empresa dê esse cálculo. Então, vamos lá, vamos calcular. 50 mil vezes 0,26380. Esse valor todinho vai nos dar a seguinte resposta. 13.120
R$ 1.200,90. Essa é, pessoal, a prestação que ele vai pagar todo ano para quitar o seu empréstimo, tá bom? Que é justamente o nosso item A. Bom, vamos agora então para a nossa próxima questão. Segunda questão, pessoal. Fundação Carlos Chagas, 2010, Banco do Brasil Escriturário. O empréstimo no valor de R$ 80.000 deverá ser pago por meio de 5 prestações mensais iguais e consecutivas, vencendo a primeira um mês após a data da concessão do empréstimo. Sabe-se que foi utilizado o sistema francês de amortização, também chamado de tabela Price, com uma taxa de juros compostos de 3% ao mês, encontrando-se de R$ 17.468 para o valor de cada prestação. Imediatamente após o pagamento da primeira prestação, se esse representa um percentual do saldo devedor com relação ao valor do empréstimo, então, o que ele quer saber, pessoal, na verdade é o seguinte. Ele deu já alguns dados, ele deu praticamente todos os dados da operação, né? Vamos logo dizer o que ele deu. Ele deu P, foi 80 mil, certo? Tá lá. Ele deu também o número de prestações, N, igual a 5. Ele deu também a porcentagem, que é 3%, certo? E deu também o valor logo da prestação, né? Talvez ele não precisasse dar, ele poderia calcular pela fórmula, mas ele deu logo para facilitar a nossa vida. O que ele quer saber, pessoal, é justamente, após a primeira parcela paga da operação, quanto ficou de saldo devedor. Ele quer saber quanto eu devo após eu pagar a primeira parcela. Mas eu quero saber isso em relação ao valor total em termos de porcentagem que ficou. Eu quero saber a porcentagem que ficou remanescente após eu pagar a primeira parcela. É isso que ele quer saber. Bem, pessoal, aqui a gente vai ter que lembrar alguns conceitos, como lembrar que, na verdade, a prestação ela é composta de juros mais amortização, certo? É composta tanto de uma parcela de juros e da parcela da amortização. E lembra daquele conceito que eu falei sobre tabela Price, que os juros de cada parcela ela corresponde aos juros de um mês em relação ao saldo devedor anterior. Então, pessoal, como esse ainda é a primeira prestação, o saldo devedor, certo? O saldo devedor que eu ainda devo no financiamento, após a primeira parcela, antes da primeira parcela, é justamente o valor total da operação. Ou seja, o saldo devedor imediatamente anterior à primeira parcela é justamente o valor total, que é de 80 mil. Então, eu devo calcular um mês de juros em relação a esse valor aqui. Ou seja, um mês são 3%, 3% de 80 mil. Eu posso calcular de várias formas, me explicando. 3% dividido por 100 vezes 80 mil. Eu posso fazer uma regra de 3, que é como eu vou fazer aqui. Nós sabemos então, pessoal, que o 100% é para a gente aquele 80 mil, certo? O que nós queremos saber é esses 3% que vai ser o nosso juros da primeira prestação, certo? Como nós estamos devendo 80 mil na primeira prestação ainda, 3% vai ser o que nós vamos pagar de juros na primeira parcela. Tá bom? Resolvendo essa tabelinha, essa regra de 3, vamos obter o seguinte resultado. 100 dividido por 3, dividido por 3, é igual a 80 mil, dividido por J1. Ok? Fazendo a multiplicação, nós temos que 100 vezes J1 é igual a 3 vezes 80 mil. Ok? Logo, eu posso passar esse 100 dividindo, né? E multiplicar esse 3 vezes 80 mil, que dá 240 mil. Então, J1 vai ser igual a 240 mil dividido tudo isso por 100. Ok? Corta esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0. Nós temos então que o juros 1, que é o juros da primeira prestação, é 2.400. Ok? Então, agora que nós sabemos que o juros inicial foi de 2.400 e que a parcela foi de 17.468,
nós podemos calcular o quanto foi amortizado na primeira parcela, não é verdade? Podemos sim. Então, como nós sabemos que R é igual a J mais A, e que o R, no caso, é 17.468. Sabemos também que esse juros 1, vou chamar aqui de juros 1, primeira parcela, foi de 2.400. Então, quem é esse valor aqui, a amortização da primeira parcela, eu vou chamar de A1. Tá bom? Chamar a prestação, ó, pode se importar assim, R1 igual a J1 mais A1. Então, o A1, pessoal, vai ser simplesmente 17.468 menos 2.400. Vai ficar, então, A. 17.468 menos 2.400. A1 é, então, igual a esse valor, né, que é 17.468 menos 2.400, que vai dar 15.068. Vamos colocar aqui 15.068. Tá bom? Bom, temos agora, então, o valor, que foi justamente o valor amortizado. O que nós devemos calcular agora é o quanto ficou devendo após eu pagar a primeira parcela. Bom, nós temos apenas que calcular 80.000 menos esse valor. Ou seja, eu vou chamar isso de saldo devedor 1 após o saldo devedor após a primeira, né, chamar de saldo devedor 1, vai ser igual a o P, né, menos o A1. Certo? O P menos A1. Vamos chamar assim. Então, o saldo devedor 1 após a primeira prestação é igual a 80.000 menos 15.068. Certo? Logo, o saldo devedor 1 vai ser igual a este valor todinho, né, que é 80.000 menos os 15.068, que vai dar o valor de 64.932 reais. Esse aqui foi o valor que ficamos devendo após o pagamento da primeira parcela. Bom, já estamos quase com tudo resolvido. O único problema é que não é exatamente isso que ele pede. O que ele pede, na verdade, é a porcentagem em relação ao saldo devedor inicial, ou seja, em relação ao valor financiado total. Nós podemos resolver fazendo uma regra de 3 simples, né, considerando que 100% é os 80.000, certo? 80.000. E esse saldo devedor, né, eu quero saber a porcentagem dela, não sei qual é a porcentagem dele, né, em relação aos 80.000. Podemos escrever essa regra de 3 da seguinte forma, proporção. Então, pessoal, aqui na verdade eu apenas vou ter que dividir, né, essa expressão aqui. 100 dividido por x vai ser igual a 80.000. Tudo isso dividido por 64.932. Ok? Vamos fazer aqui, né, as multiplicações. 80.000 x, perdão, 80.000, um pouco ruim aqui, 80.000 x vai ser igual a 100 vezes 64.932. Esse ponto representa vezes, né? Então, calculando aqui mais uma vez, né, para facilitar um pouco mais, 80.000 x é igual a 64.932,00. Logo, x é igual a 64.932,00, tudo isso dividido por 80.000. Corta esse 0 com esse 0, este 0 com este 0. Então, basta calcular agora esse valor, né, que é 64.932, tudo isso dividido por 800, que vai dar 81.000. Vamos botar aqui, ó. Que vai dar 81,165%. Bom, pessoal, isso aqui é justamente a porcentagem do saldo que ainda resta para pagar após a primeira prestação. E este valor, de 81,165, está justamente aqui no item E, entre 81 e entre 82. Então, basta marcar aqui o item E, tá bom? Vamos agora para a última questão, para terminar nossa aula. Terceira questão. Fundação Carlos Chagas, 2006, Banco do Brasil, escriturário, acho que é a prova 001, Distrito Federal.
Uma pessoa assume hoje o compromisso de devolver um empréstimo no valor de R$ 15.000 em 10 prestações mensais e iguais, seja sistema price. Vencendo a primeira daqui a um mês, a taxa de juros nominal de 24% ao ano com capitalização mensal. Sabe-se que foi utilizado o sistema francês de amortização, sistema price, e que para a taxa de juros composta de 2% ao período, o fator de recuperação de capital, ou seja, dos 10 períodos, é igual a 0,111. O respectivo valor dos juros incluídos no pagamento da segunda prestação bom, pessoal, uma questão um pouco mais pesada, certo? Vamos ver com mais calma. Vamos assim, escrever o que é que a gente tem, o que é que a gente nos deu. Primeiramente, ele deu que o valor do empréstimo foi 15.000, ou seja, P é igual a 15.000. Bem? Ele deu também que foram pagos em 10 prestações, ok? Mais uma vez. Vencendo a perda aqui um mês, obviamente é sempre assim. A taxa de juros nominal de 10% ao ano com capitalização mensal. Aqui nós vamos lembrar de taxa de juros, aqui é uma taxa nominal também. 24% ao ano, capitalizado mensalmente, ou seja, períodos diferentes. Mensal, mês e aqui anual. Nós temos que transformar essa taxa aqui em taxa efetiva mensal. E para isso, basta fazer uma proporção. Sabendo que 24%, como a gente tinha dito lá na aula passada, na aula do segundo capítulo, né? 24% representa 12 meses, certo? Eu quero saber a taxa realmente, chamar de IE, né? Chamar I efetivo, na verdade, em relação a um mês. Basta de fazer essa taxa, vamos achar o seguinte. 24 sobre nosso IE é igual a 12 sobre 1. Quando vendo isso, nós temos que 12 I Ezinho é igual a 24 vezes 1, que é igual a 24. Logo, passando 12 dividindo, nós temos que o IE é igual a 24 dividido por 12, que é simplesmente 2%. Ou seja, e é essa taxa que nós vamos utilizar aqui. Logo, a taxa efetiva, ou seja, é igual a 2%. Ok? Ele afirma também que o fator de recuperação para esses 10 períodos é igual a 0,111%. 0,111, certo? 1% não. Pessoal, o que é esse fator de recuperação? Esse aqui você tem que saber, pode cair na sua prova. Não é tão comum, cair com esse nome, mas é bom você saber, certo? Fator de recuperação, pessoal. Fator de recuperação, pessoal, é justamente aquele símbolozinho, aquele índice, que é aquela parte da fórmula price, esse aqui, né? Então aqui para 10 períodos, ou seja, 10 e para a taxa 2, certo? Isso aqui tudinho é 0,11. Foi isso que ele deu, viu? Prestar atenção, foi isso que ele deu na questão. Você tem que saber disso aqui, tudo bem? Ele deu já esse dado aqui, é isso que ele está dando quando ele fala que o fator de recuperação é igual àquele valor aqui. Então, pronto, nós já temos aqui esses dados. O que é que nós vamos mais precisar? O que ele pede? Ele pede o respectivo valor dos juros incluídos no pagamento da segunda prestação. Bom, pessoal, primeiramente nós vamos ter que achar o valor da parcela dessa sistema price, que a gente não sabe ainda. Então vamos calcular aqui no cantinho, né, para economizar espaço, o valor da parcela. Bom, nós sabemos que R é igual a P vezes 1 sobre A N barra I, certo? Esse izinho no caso é o izão, bem tanto faz, faz diferença, tabelada é a mesma coisa. Logo, pessoal, esse R vai ser igual a P, que é 15.000, vezes, como nós sabemos que aqui, né, vezes o A, esse 10 sobre 2, 10 barra 2, que é justamente esse 0,111. Então, basta substituir. Então, nós vamos obter aqui o valor da prestação, que é igual a 15.000 vezes 0,111. Que é justamente esse valor aqui, ó, R igual a 1.665. Esse aqui é o valor da prestação. Nós acabamos de achar, utilizando já alguns dados que ele nos forneceu, tá bom? Então vamos lá, vamos agora continuando
Dividindo aqui a tela. Continuando aqui a questão, certo? Agora nós temos agora nós temos o valor da parcela. Nós vamos ter que calcular, pessoal, o saldo devedor primeiro, né, após o pagamento da primeira parcela, para aí então calcular os juros da segunda parcela. Porque lembra, pessoal, que eu falei que os juros de cada parcela corresponde a um mês do saldo anterior, do saldo imediatamente anterior, mas eu não sei o saldo imediatamente anterior, já que eu só sei até agora o valor total. Então, para tudo isso, eu vou ter que calcular também o juros 1 e também a amortização 1 do primeiro mês, para conseguir diminuir e saber o quanto ficou devendo após o pagamento da primeira parcela, tá bom? Então vamos lá, vamos calcular aqui. Vamos dividir essa questão em duas partes, certo? Vamos calcular tudo da primeira parcela. Primeira parcela. Ok? Vamos calcular aqui tudo da primeira parcela e dividir para fazer com calma. Bom, nós sabemos que R1 é igual ao J1 mais o A1. Ok? E o juros 1, pessoal, é 2% do valor do saldo devedor anterior, que é justamente o valor todo. Então vamos calcular aqui o valor de juros 1, certo? Nós sabemos que o valor anterior, 15 mil, que é o valor que estava devendo antes de pagar a primeira parcela, corresponde ao 100%, né? E sabemos que o 2% vai ser o juros que vai ser cobrado, né? E é esse juros 1 que eu quero saber quem é. Calculando dessa forma, nós vamos obter, né, 15 mil dividido por J1 é igual a 100 dividido por 2. Vamos fazer as multiplicações. 100 J1 é igual a 2 vezes 15 mil, que é 30 mil. Tudo bem? 30 mil. Então, eu vou passar esse 100 dividindo aqui. J1, o juros inicial, é 300 mil dividido por 100, que é 300. Para simplificar aqui, eu não vou colocar logo a resposta aqui, J1. Tá bom? Então, nós achamos aqui, pessoal, o valor do primeiro juros. Tá bom? Então, nós temos aqui, então, já nós sabemos que o juros 1 foi 300. Quem foi, então, a amortização 1? Nós sabemos da parcela 1, a parcela 1 porque são todas iguais. Não preciso falar em R1 nesse sistema price, porque todas as parcelas são iguais, certo? Então vamos calcular o quanto foi amortizado na primeira parcela, certo? Ainda aqui está falando sobre a primeira parcela. Então vai ficar R, que é, vou repetir aquela fórmula, né? Que é R igual a J1 mais o A1. Então vamos substituir os valores, né? 1.665 igual a 300 mais A1. Vou passar esse 300 diminuindo, nós vamos obter que A1 é igual a 1.665 menos 300, que vai ficar igual a A1 igual a 1.365. Bom, pessoal, agora que nós achamos o que foi amortizado na primeira parcela, nós sabemos o que ficou devendo após o primeiro pagamento, ou seja, o saldo devedor 1. O saldo devedor 1 vai ser justamente o valor de P menos o A1. Ok? Então, o saldo devedor 1 vai ser igual à parcela que era o P, que era 15 mil, menos o valor de A1, que foi de 1.365. Logo, o saldo devedor 1 após o pagamento da primeira parcela foi de 15 mil, né, pessoal? 15 mil menos 1.365, que dá 13 mil. Vamos botar aqui. 13.635 reais. Bom, nós já estamos quase terminando a questão. Está um pouco comprida, né? Mas é isso mesmo. Agora, o que ficou após qual foi os juros correspondentes da segunda parcela? Bom, pessoal, agora é fácil. Agora que nós sabemos o saldo devedor após o pagamento da primeira parcela, o que nos basta agora é calcular 2% desse valor aqui, que é os juros correspondentes da segunda parcela. Ou seja, nós sabemos que esses 13 mil vai corresponder a os nossos 100%, né? Ou seja, esse 100% aqui. E eu quero saber o que é os 2% agora, né? Eu vou chamar agora esse valor de J2, é o juros 2, tá bom?
Então vai ficar como? Vai ficar 13,635 dividido por J2 é igual a 100 dividido por 2. Tá bom? Vamos facilitar aqui nosso cálculo, vamos multiplicar, né? Vai ficar 100 vezes J2 é igual a 2 vezes 13,635. Logo, 100 J2 é igual a esse valor aqui, né, que vai dar igual a 27.270. 27.270. Logo, passando o 100 dividindo, né, eu vou ter que J2 é igual a 27.270. Tudo isso dividido por 100. Falta um zero com zero. Esse zero dá uma vírgula para cá. Então, vamos obter aqui, vamos botar de outra cor. J2 é igual a 272,7. Também pode ser considerado de 70, né? Então, nós achamos aqui os juros da segunda parcela, o que vai nos levar ao item B de bola. Um pouco complicado, pessoal, essa questão é. Eu fiz passo a passo, com calma, para você entender. Claro que na hora você pode tentar fazer com mais velocidade. Mas eu fiz assim para poder você poder entender melhor, né? Então, pessoal, essa foi nossa aula 13. Na próxima aula nós já começamos o sistema de amortização constante, sistema SAC. Fazemos mais 3 questões e depois vamos para as outras. E no final nós voltamos a sistema price fazendo várias questões, tá bom? Então, até a próxima, pessoal, e mais uma vez, obrigado.